E aí, turma, beleza? Professor Edson na área. Turma, nós vamos iniciar a nossa aula de número 10, onde nós vamos falar sobre os tributos em espécie. Em específico, nós vamos tratar dos tributos federais, certo? Nós vamos falar dos principais impostos. Os tributos federais eles estão previstos no artigo 153 da Constituição Federal e os principais, os mais conhecidos são estes: impostos de importação, exportação, imposto de renda, impostos sobre produtos industrializados, sobre operações financeiras, sobre propriedade territorial rural e o imposto sobre grandes fortunas, que apesar de não ser ainda aplicado, existe uma previsão constitucional da sua existência. O primeiro imposto que nós vamos trabalhar na aula de hoje é o imposto sobre importação. O que é especificamente a importação? É quando nós trazemos mercadorias de países estrangeiros para dentro do Brasil. Quando nós fazemos esse tipo de conduta, isso não é impedido, isso não é proibido legalmente, mas nós devemos pagar um imposto por ter feito essa importação. Esse imposto ele é cobrado tanto de pessoas jurídicas quanto de pessoas físicas. As empresas, tem muitas empresas importadoras que fazem da sua atividade principal justamente a importação de bens e materiais advindos de países estrangeiros. E até mesmo as pessoas físicas, quando viajam para outros países, também querem trazer alguns souvenirs, algumas coisas, e também devem pagar esse imposto de importação. Claro que nós temos, isso é o geral, mas nós temos alguns casos específicos que podem ter imunidade ou isenção desse tributo. Nos casos, por exemplo, das mercadorias estrangeiras, nós temos que ter um entendimento sobre o que é TEC, Tarifa Externa Comum. Essa TEC é uma tarifa que ocorre aqui no Mercosul e meio que explica na União Europeia também ocorre. Que sempre que os produtos forem importados dessas regiões, elas terão uma tarifa específica para todos os países. Então, ou seja, nós sabemos que qualquer um que venha comprar produtos no Brasil para importar para a Argentina, ele pagará o mesmo que o brasileiro que vá na Argentina comprar lá para importar para o Brasil. E uma outra coisa que acontece é sobre a importação de pessoas físicas que estão em viagem. No caso das bagagens, que você vai para um outro país e você tem a necessidade, o interesse de trazer algum produto importado. Isso é bem comum e acontece muito. E nós temos um limite de isenção dessa remessa, que o governo brasileiro entende como remessa de pequeno valor, o valor até $100. O que passar isso será cobrado um imposto de importação na base de 50% do excedente destes $100. Ou seja, se eu trago até $100, eu não serei tributado. Se eu trago, por exemplo, $200, os $100 sobressalentes, eu vou pagar um imposto de importação de 50% desses $100. Ou seja, eu teria que pagar, no caso de uma importação de $200, eu teria que pagar $150, para que 50% seria a base do tributo, certo? Nós temos também o tributo de exportação, que é quando nós tiramos algumas mercadorias ou produtos de dentro do Brasil e enviamos para um outro país. Nesse caso, nós temos como fato gerador a saída do produto nacional ou nacionalizado do nosso território para um outro território. Essa cobrança é uma cobrança mais regulatória. Por quê? Porque se nós exportar, o mesmo acontece com a importação. São tributos, são alíquotas regulatórias. Porque se a gente passar a entender aqui agora que for muito mais vantajoso a exportação, nós vamos ter uma falta de material, de mercadorias dentro do nosso país. Se a gente for muito mais vantajoso
a exportação, por exemplo, de carne, vai faltar carne dentro do mercado nacional. Por quê? As pessoas vão preferir ter uma lucratividade mais alta. Se essa lucratividade vir da exportação, é muito melhor eu exportar, pagar pelo transporte e tudo mais, e ter um lucro alto do que ter um lucro menor vendendo para dentro do país. E se a gente não tivesse esse imposto, esse imposto regulatório, nós teríamos a possibilidade de ter o produto ver diminuída a sua oferta dentro do país e, consequentemente, aumentaria o preço aqui dentro. O mesmo ocorre com a importação. Se nós importarmos demais, corre o risco de a gente prejudicar a nossa indústria nacional. Então, esses dois impostos, tanto importação quanto exportação, são impostos regulatórios de mercado. Então, nesse momento eu peço que vocês entendam o que é importação, o que é exportação e por que existe esses tributos e por que esses tributos são a cargo da União, certo? Que ele é um interesse, ele é de interesse nacional, essa regulação, essa característica regulatória e proteção dos mercados nacionais é um interesse nacional e não apenas regional, por isso ele não é estadual. Ainda sobre o imposto de exportação, nós temos algumas regras, alguns dispositivos, principalmente previstos no artigo 23 a 28 do Código Tributário Nacional. A base de cálculo desse imposto é o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria no tempo da exportação. O que mais nós precisamos saber? Uma alíquota hoje em média de 30%, facultado ao poder público reduzir ou aumentar para atender os objetivos da política cambial e também da política de comércio exterior. Foi o que eu falei para vocês, a proteger o nosso mercado e proteger também as relações de câmbio, uma vez que essa exportação ela é conduzida em dólares, em moeda estrangeira, e essa moeda estrangeira, ou no caso o dólar, ela mede essa exportação, ela feita essa exportação em todo o mundo, certo? Essa elevação provocada pela alíquota de exportação não pode ser superior a 150%. Mudando agora um pouco de imposto, nós estamos agora falando sobre o imposto de renda, que é proveniente da renda das pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. Então, o que eu tenho que explicar para vocês nesse momento? O imposto de renda ele é devido tanto para empresas quanto para pessoas individuais, certo? A fundamentação está no artigo 153 da Constituição e nos artigos 43 a 45 do Código Tributário Nacional. Sobre o imposto de renda de pessoas jurídicas, são os contribuintes, portanto, as empresas, as PJs, né? As PJs são equiparadas às pessoas físicas, elas devem apurar o seu imposto com base no seu lucro, e esse lucro pode ser real, presumido ou arbitrado. A alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica é de 15% sobre o lucro apurado, com adicional de 10% sobre o excedente do seu lucro quando ele passa de 20 mil por mês, certo? Então, vai depender de verificar qual que é mais ou menos vantajoso essa apuração do lucro, se real, se presumido ou arbitrado. Isso vai ser parte da política fiscal da sua empresa, desenvolvida com advogados, com administradores e com contadores. Essa alíquota da empresa depende do tipo de serviço que a empresa presta, se transporte de mercadorias, se imobiliária, se prestação de serviços, se posto de gasolina, nós temos uma variação dessa alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica e também uma outra contribuição que nós chamamos de contribuição social sobre o lucro líquido. E aí agora eu peço que vocês lembrem nas nossas primeiras aulas que nós falamos que dentro do tributo nós temos impostos, taxas e contribuições. Então, essa alíquota de contribuição social do lucro líquido, ela é também
um tipo de tributo. Então, nós temos um imposto e uma contribuição, aqui como exemplo, inclusive as suas porcentagens sobre o seu lucro, e o seu lucro que pode ser real, presumido ou arbitrário. Certinho? O imposto de renda de pessoa física, nós temos aí, depende da renda mensal dessa pessoa, renda mensal ou o bruto ou o anual, se essa pessoa tem um rendimento até 1.903,98, ela é isenta do imposto de renda. E eu falo isenção porque essa previsão ocorreu em legislação específica e não pela Constituição. Se tivesse ocorrido pela Constituição, seria imunidade. E aí nós temos quando que é cobrado 7,5%, quando que é cobrado 15%, 22,5%, ou a alíquota teto máxima para quem recebe acima de 4.664, de 27,5%. Certo? Nós temos um outro imposto aqui, que é o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que é justamente isso, quando a indústria ela produz os seus produtos, produz a sua manufatura, ela transforma a matéria-prima em mercadoria. Neste momento, ela fez o fato gerador para a incidência do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Essas disposições estão no Decreto 7212 de 2010, que nos ajuda a entender um pouco mais sobre esse IPI, mas basicamente a sua incidência, a sua alíquota ocasiona em cima disso. Meio que o poder público tenta tirar um pouco do lucro que as empresas obtiveram, se elas transformaram essa mercadoria, utilizaram um pouco da infraestrutura do país, estão utilizando o mercado consumidor deste país, esse IPI ele é cobrado. Voltando, se eu consigo voltar aqui no IPI, o IPI ele é aquele imposto também que foi cobrado dos automóveis, e em 2009, se não me engano, 2010, houve uma redução desse IPI, ou seja, o governo brasileiro deixou de arrecadar esse IPI para que o valor da compra do veículos novos fosse reduzido e assim desse uma boa movimentada na indústria de veículos automotores. Nós temos também aqui o IOF, Imposto sobre Operações de Crédito. Ela acontece sempre que a gente tiver uma operação creditícia envolvida, isso vai acontecer. Sempre que a gente tiver uma operação com a instituição financeira, sempre que você pegue algum dinheiro emprestado, que a pessoa jurídica ou física pega algum dinheiro emprestado de alguma instituição financeira, provavelmente ela vai ter que pagar o IOF. Para nós leigos no assunto e verificar como pessoa física quando isso ocorre, quando nós passamos um pouco no nosso crédito do cheque especial, que seja 2, 3 dias, no mês seguinte nós teremos a cobrança, além desse empréstimo feito desse cheque especial, nós teremos a cobrança do IOF. Outro imposto nós temos aqui, a título da União, é o ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Nós temos o IPTU, que é a cargo dos municípios, e nós temos o ITR, que é a cargo da União. Esse imposto é um imposto que é cobrado das propriedades rurais, localizado fora da zona urbana de cada município, em 1º de janeiro de cada ano. Então, 1º de janeiro é que cria-se o fato gerador. É claro que para o ITR nós temos algumas imunidades e algumas isenções que eu vou explicar a seguir. Primeiramente, como que eu descubro se a propriedade é territorial ou é urbana? Eu preciso da existência desses cinco itens, segundo a legislação aplicada. Meio-fio ao calçamento, com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários, rede de iluminação pública, escola primária ou posto de saúde a uma distância de 3 km, eu passo a ser considerado o IPTU. Eu
vou ser cobrado pelo IPTU e não pelo ITR. Quando faltar alguma desses itens, aí eu teria uma propriedade territorial rural e nesse caso não é correto que o município cobre IPTU, certo? Isso acontece demais pelo país. Nós temos algumas imunidades tributárias deste ITR, quando, por exemplo, no inciso 1º, fala sobre 100 hectares, se o município, se essa propriedade rural tem até 100 hectares e está localizado num município compreendido da Amazônia Ocidental, Pantanal, Mato Grossense ou Sul Mato Grossense, eu tenho essa imunidade. Se a propriedade tem até 50 hectares e localizado no polígono das secas da Amazônia Oriental também, se eu tenho até 30 hectares e localizado em qualquer outro município, eu não pago o ITR. Nós temos aqui algumas isenções do ITR, de alguns, quando, por exemplo, o imóvel é compreendido, advindo de um programa oficial de reforma agrária, quando a reforma agrária ela é formalizada com todos os seus requisitos, este imóvel não paga ITR. Tem que ser explorado por associação cooperativa ou por família, quando o assentado não possui outro imóvel, não explore outra atividade que senão a rural. Então tem alguns requisitos. E, por último, nessa aula de hoje, nós temos o imposto sobre grandes fortunas. Esse imposto ele é previsto constitucionalmente, só que na própria Constituição diz que uma lei complementar que complementaria a Constituição deveria ser instituída. Infelizmente ou felizmente, esse imposto sobre grandes fortunas, dependendo se você tem ou não grandes fortunas, esse imposto ainda não foi instituído. Agora, durante períodos de crise financeira, inclusive vivenciada pela pandemia, pelo Covid-19, esse imposto volta a ser mencionado nos círculos políticos. Por quê? Quem faz as leis hoje em dia são os proprietários dessas grandes fortunas e eles não, grande maioria, não tem interesse em aumentar os tributos sobre as suas grandes fortunas. Ninguém vai criar impostos para que eles mesmos paguem. Só que seria um imposto muito bem-vindo se fosse também bem aplicado. Então, pessoal, muito obrigado. Essa foi a nossa aula de número 10. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar no nosso Google Classroom, fiquem à vontade. Junto com essa videoaula, nós temos também o PowerPoint e a apostila disponibilizada para vocês. Abraço a todos, até a próxima!